Prezado desembargador federal Messólia Azulay Neto, presidente e vice-presidente do Tribunal Federal Regional da Segunda Região, prezado procuradora-chefe doutora Márcia Morgado Miranda, prezado doutor Luciano Bandeira Herantes, presidente da seccional da Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, eminentes desembargadores do Tribunal Regional Federal, eminentes autoridades presentes, honra-me o fato de ter o ilustre desembargador William Douglas escolhido este velho advogado e antigo professor de Direito de 86 anos para saudá-lo ao ingressar no egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Conheço o eminente jurista há décadas e acompanho sua carreira como magistrado, doutrinador, escritor e cidadão, ostentando uma vida em que os valores humanos, e principalmente os valores do cristianismo, sempre a nortearam. A evidência, não falarei, por mais longo que fosse o tempo disponível, seria ainda diminuto, de seu currículo. Advogado, delegado, defensor público, magistrado e professor, sempre passou nos concursos públicos nos primeiros lugares, quando não em muitos deles em primeiro. Seus livros atingiram a venda de mais de 1.200.000 exemplares, em diversas edições e países, pois seu nome como escritor jurídico, de literatura e cristão ultrapassou há muito as fronteiras do Brasil, chegando nos diversos continentes com igual sucesso. Quero falar nesses breves minutos da saudação sobre o homem. Embora cristão como desembargador William Douglas, não sou evangélico, mas católico. Por esta razão, como ele, sempre li e reli o Novo Testamento, impressionando-me as poucas palavras que a versão da nossa igreja atribui ao santo silencioso e discreto que foi José. Falo de suas ações, de como aceitou Maria, esperando Jesus por obra do Espírito Santo, como encontrou um lugar para o nascimento de Cristo e como salvou Jesus de Herodes, fugindo para o Egito, de forma que era o Senhor lembrado além das fronteiras de Nazaré, como filho do carpinteiro, o que vale dizer que deveria ter sido um bom profissional. Não se conhece, todavia, nenhuma palavra de José, porém as Escrituras utilizam um adjetivo para informar como era, dando-lhe seu inteiro perfil. O Novo Testamento dizia ser José um homem justo, atributo dado entre os hebreus apenas aos homens, bons, honestos. Ora, este atributo de um varão completo, não só intelectualmente, mas em sua vida, com um magnífico rastro deixado até o presente e com um brilhante futuro a iluminar o tempo e o espaço que ocupa, eu posso, por conhecer William Douglas há tantos anos, declarar-lhe como seu, pois o desembargador William Douglas é, na plenitude do termo, de acordo com a sua tradição oriental e bíblica, o retrato perfeito do homem justo. Cumprimento, pois, o eminente mestre na sua posse em tribunal de tal relevância por país, e ao tribunal por receber tão ilustre jurista em seus quadros. Bem-haja. Começo cumprimentando toda a magistratura federal da Segunda Região, na pessoa do desembargador Messólia Azulay Neto, que orgulha muito o 5º Constitucional da Advocacia no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Eu cumprimento o Ministério Público na pessoa da procuradora-chefe, doutora Márcia Morgado Miranda, e cumprimento toda a advocacia
aqui presente aqui na pessoa do amigo querido, grande advogado Guilherme Valdetaro, que eu vejo aqui acompanhando essa cerimônia. Cumprimento também aqui, vejo o meu colega, presidente da Ordem dos Advogados Seccional do Mato Grosso do Sul, doutor Mansur Elias Carmucha, aqui presente, prestigiando essa posse. E quero também cumprimentar a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do jurista, o desembargador eleitoral, Vitor Marcelo Rodrigues Aranha, que está aqui emprestado à Justiça Eleitoral do nosso Estado, brilhante advogado e professor. A breve saudação que faço aqui com muito orgulho, muita satisfação na posse do agora desembargador federal William Douglas. Eu faço essa porque o desembargador federal William Douglas, além de ser uma pessoa que junta diversas qualidades, como foi bem observado pelo jurista Ives Gandra, ele junta diversas qualidades, além de ser um grande jurista, professor de direito, ele tem uma espiritualidade que ele consegue juntar essa espiritualidade na atividade do dia a dia, na atividade judicante e na sua relação com todos. Os livros deles são muito lidos, muito importantes em todas as áreas, não só os livros jurídicos, mas os livros que incutem essa espiritualidade. Digo que a advocacia que atua na Justiça Federal de Niterói sentirá muita falta do juiz federal William Douglas na sua vara, que sempre com muita cortesia, muita atenção e muito respeito com a advocacia e com as partes atendeu a todos e tinha uma vara que funcionava com excelência e com muita eficiência. Então, é o que eu digo, que desejo muita sorte em nome da advocacia para o novo desembargador federal William Douglas, que deixa saudades na primeira instância, mas eu tenho certeza que vai cumprir um papel importante e melhorando ainda mais a jurisdição e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Em nome da advocacia do Estado do Rio de Janeiro e representando a advocacia nacional, desejo sucesso com as bênçãos de Deus para o desembargador William Douglas. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes, senhoras e senhores, em breve palavras, em nome do Ministério Público Federal, parabenizo o excelentíssimo senhor desembargador federal William Douglas por este dia tão especial, no qual passa a integrar este egrégio do Tribunal Regional Federal. Do currículo de Sua Excelência, eu gostaria de destacar a atuação há cerca de 5 anos como professor pro bono, que, juntamente com membros do Ministério Público, Magistratura e Advocacia, voluntariamente ministra aulas preparatórias para concurso público destinadas a estudantes negros de baixa renda. Atuação esta das mais relevantes em prol do desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e igualitária que todos nós queremos e que está prevista na nossa Constituição. Parabenizando mais uma vez pelo dia de hoje, reitero a disposição do Ministério Público em contribuir para uma relação de parceria institucional perante este tribunal, juntamente com os demais órgãos do sistema de justiça. Parabéns, doutor William. Senhoras e senhores, boa tarde. Saúdo a todos na pessoa do nosso presidente em exercício, Messode Azulay, e do professor e jurista Ives Gandra. Antes de mais nada, quero agradecer àquele que do nada criou todas as coisas. Então, começo agradecendo a Deus e dizendo que esse agradecimento é perfeitamente cabível em um Estado laico. Porque o Estado laico, ao contrário do Estado confessional, é aquele que aceita, recebe e respeita todas as manifestações religiosas, entre elas o ateísmo, não tendo nenhuma preferência ou perseguição. Diferente do Estado confessional, seja ele o confessional ateu ou o confessional de alguma outra manifestação religiosa, aonde o Estado tem preferência ou eventualmente até perseguição. E tudo isso é diferente de Estado laicista. A todos aqueles que acompanham essa cerimônia, e eu sei que ela é acompanhada por muitos, queremos dizer que o Estado brasileiro é um Estado laico, não é laicista, não é o laicismo francês, muitos querem mudar isso. Então tem todo lugar se falar, antes de mais nada, eu agradeço a Deus. O laicismo francês, da mesma época e da mesma revolução que falou as belíssimas palavras igualdade, liberdade, fraternidade, também falou nem Deus,
nem senhores. Aprendi isso com o Sérgio Queiroz, que está presente nessa audiência. Nem Deus, nem senhores. E por que essa rejeição do povo aos religiosos e aos nobres, que eram aqueles que tinham o poder? Porque religiosos e exercentes do poder não fizeram bem o seu trabalho. E que isso sirva de alerta para todos que são religiosos e para todos que têm cargos públicos, para que façam bem o seu trabalho, para que o povo tenha admiração e não rejeição. Nesse sentido, que estamos no Estado laico, é errado querer excluir Deus da cena pública. É errado querer tirar os crucifixos católicos das repartições públicas. Deixem aquela cruz exatamente onde ela está, porque ela representa a nossa colonização, a nossa história e tudo que nós temos de bom neste país. É errado querer impedir cultos em repartições públicas. E eu tenho muito orgulho de estar assumindo a cadeira que já foi da doutora Nizete Lobato, porque ela foi relatora num processo já transitado em julgado, um leading case, onde justamente quiseram chamar de ímprobo aquele servidor, aquele diretor do Arquivo Nacional, que tinha tirado os seus funcionários do relento, da chuva, e colocado para realizar cultos justamente no horário de almoço. Nada há de errado nisso. As pessoas podem se reunir para aniversários, para assistir um jogo da seleção e para cultos. Errado seria se as pessoas fossem obrigadas a participar. Errado seria se alguma manifestação religiosa quisesse usar o mesmo espaço e não tivesse oportunidade. E nisso nós temos o exemplo do Tribunal de Justiça, mencionado aqui pelo desembargador, hoje advogado, e também meu sogro, Ademir Pimentel, onde católicos, evangélicos e espíritas repartem o mesmo lugar e cada um no seu dia mostram aquela diversidade e aquela capacidade de convivência que nós podemos ser exemplo. É errado querer tirar os oratórios das praças públicas, como foi pedido em uma determinada ação, já rejeitada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que bem observou que o autor da ação estava mais preocupado com os oratórios do que com as crianças que dormiam ao pé daquele mesmo oratório. É errado querer impedir o voto religioso. A pessoa vota pelo motivo que ela bem entender, o voto é dela. É errado, como aconteceu no último Enem, uma moça de 17 anos que estava usando o terço e a coordenadora mandou tirar o terço porque a prova é laica. Senhores, isso está errado. O Estado laico não é Estado laicista. Então, me perdoem por explicar tanto a saudação começar desse jeito, mas eu quero dizer que a Constituição Federal, em seu preâmbulo, diz que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, eu, de um modo terrivelmente constitucional, digo, tenho vivido da mesma forma que a Constituição foi promulgada, sob a proteção de Deus. Ebenezer. Eu costumo dizer aos meus alunos que temos que matar todo dia um leão e alguns têm que matar vários, mas que ao irem dormir que não devem ficar pensando nos leões, não precisam dormir com os leões, que eles, na hora que vão dormir, que eles agradeçam o que têm, que acalmem seu coração, que descansem bem, que digam, amanhã vai ser um grande dia. E que quando acordam, na hora que acordarem, que eles digam, hoje é um grande dia, hoje vai ser um grande dia. E eu recebi várias mensagens de alunos dizendo isso, professor, amanhã vai ser um grande dia. E eu fiquei pensando, como poderia ser hoje um grande dia? Será que há espaço neste país, neste momento, para se ter um grande dia? Estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo uma profunda situação de insegurança biológica e jurídica, estamos tendo uma outra pandemia de suicídios, já tínhamos suicídios demais e eles aumentaram, muitos casamentos falidos, o isolamento fez com que, não sei se problemas antigos ou problemas causados pela convivência forçada por um grande tempo, mas o fato é que o número de divórcios e separações explodiu. Famílias falidas, empregos perdidos, pessoas impedidas de trabalhar, empresas quebradas, trabalhadores presos e bandidos soltos. Tantos problemas a resolver, tantas pessoas que perdemos e quero dizer agora da tristeza e do luto que compartilhamos pelas mais de 200 mil famílias que estão enlutadas. E se há, cito Rick Warren, uma coisa pior do que a morte, é uma vida sem propósito. E neste país estamos vendo tantas pessoas vivendo sem propósito, tanta desesperança. Então, meus amigos, todos aqueles que estão me prestigiando nesse momento tão especial da minha vida, eu quero dizer, porque hoje, afinal de contas, seria um grande dia, e eu quero declarar que eu acredito que hoje é um grande dia. E eu vos digo por quê? Porque você está vivo. É o primeiro motivo.
Você está vivo e isso é um bom começo. Apesar de tudo, você sobreviveu até aqui. Eu não sei quem você perdeu, o que você está passando. Mas eu queria te lembrar que hoje é um grande dia porque você está vivo e isso é um bom começo. Também quero dizer que hoje é um grande dia porque ainda hoje, com tudo isso que está acontecendo, existem algumas coisas que sempre funcionam. Então, em meio ao caos, ao medo, a tudo isso que está acontecendo, eu quero te lembrar, você está vivo e tem coisas que sempre funcionam. A pandemia, como qualquer crise, mostra o melhor e o pior do ser humano. Vimos um grau de corrupção absolutamente assustador, e olha que este país infelizmente sabe o que é corrupção em grau assustador, mas o que nós vimos foi absurdo. Hospitais de campanha feitos e desfeitos às pressas, hospitais que estamos precisando nesse momento e que estavam montados. Um grau absurdo de pessoas mais preocupadas com seus interesses pessoais, sejam eles financeiros ou políticos, do que com a vida do próximo. Um grau absurdo de politização, onde as melhores soluções são preteridas por conta de interesses pessoais. Pessoas torcendo e comemorando a morte do adversário. Isso é o que nós temos de pior. Mas, senhores, deixe-me lembrar, nós temos o maior número de curados. Nós já vacinamos 9 milhões de pessoas. É só 4%? Mas nós já estamos vacinando. São 9 milhões de pessoas. A iniciativa privada se juntou ao governo e estão buscando soluções para que as vacinas cheguem em maior número. Nós temos no Brasil pesquisas com servidores públicos feitas para vacina, para soro. Aqui em Niterói, da onde eu falo, é desenvolvido um soro que pode curar a Covid. No Instituto Vital Brasil, medicamentos. Os brasileiros criaram respiradores diferentes e nós temos em breve fábricas funcionando. Em breve vamos produzir 1 a 2 milhões de vacinas por dia. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que no meio da pandemia nós estamos conseguindo nos organizar. Nós estamos conseguindo superar isso. Nós estamos caminhando. Vamos segurar mais um pouco os afetos e as saudades. Vamos manter o distanciamento. Vamos usar as máscaras. Vamos usar álcool gel. E vamos seguir em frente porque, como já foi dito, aquilo que não nos mata nos fortalece. E nós sairemos como o país mais forte de tudo isso. E se eu fico feliz porque você está vivo, eu também quero dizer que algumas coisas funcionam. O fato de eu estar aqui agora é uma prova viva, testemunhal, de que algumas coisas funcionam. Eu sou filho de lavrador e de operária de chão de fábrica. Meu pai andava 20 quilômetros por dia para poder estudar. E estudava à luz de lamparina. Minha mãe, além de operária, ainda trabalhava como fotógrafo. Eram pobres. E o esforço deles fez com que eu não fosse tão pobre quanto eles. Ao contrário, já cresci como menino de classe média baixa. E hoje este menino de classe média baixa chega ao tribunal e chega pelas próprias pernas por conta do concurso público, do correr do tempo. O que eu quero dizer é que estudo, trabalho e tempo continuam funcionando. E estudo, trabalho e o fluxo do tempo continuam sendo a solução para a maior parte dos problemas. Quero dizer que aquele menino colocava a capa do Batman e a capa do Superman. Estou aqui do lado de alguém que bem o representa, o professor Pedro Barreto, e queria ser super-herói. O que eu quero dizer é que eu não sabia que décadas depois, o que este país, este tempo, espera de cada um de nós é que nós sejamos super-heróis. Infelizmente, não temos um tempo para pessoas normais. Infelizmente, tanta corrupção que tivemos que aturar, tanto descaso, tanta incompetência, tanta gente cuidando do próprio umbigo, fez com que nós tenhamos hoje que ser cada um super-herói. E eu estou aqui com a minha capa, não mais a do Batman, não mais a do Super-Homem, mas a de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que muito me honra. Mas não se enganem, aquele agricultor com roupas simples e toscas também precisa ser um super-herói, ele que nos alimenta. Sabemos que a sua capa é tão somente o sol sobre sua cabeça. O operário com seu macacão também precisa ser um super-herói. O enfermeiro e o médico, com as suas capas, com seus equipamentos de proteção, também são super-heróis, também são chamados ao heroísmo. Bem assim o policial, e temos que aprender a respeitar o policial. Bem assim o soldado, o marinheiro. Bem assim o empresário que talvez de terno tem no terno o seu uniforme e sua capa. Bem assim o professor que com o seu jaleco
também é chamado a ser um super-herói. Estamos vivos, sejamos heróis. Se eu chego aqui, chego pelo concurso, e o concurso continua sendo a forma preferencial da Constituição para que as pessoas ingressem nos cargos públicos. O concurso público é a melhor e mais democrática forma de acesso. O lugar onde nós temos mais mulheres, mais negros, mais deficientes, mais pobres em lugar de poder são justamente aqueles onde existe concurso. E precisamos respeitar os servidores públicos, precisamos manter a estabilidade dos servidores públicos. Não é tirando a estabilidade, os servidores públicos não são os culpados, não são os vilões, já que estamos falando de heróis, não são os servidores públicos os vilões desse país. Tem a sua parcela de culpa, sim, mas garanto que é das menores, ao tempo que na parcela das soluções estamos muito bem. Claro que o servidor público tem que começar a excluir de perto de si através do processo disciplinar, e isso nós dependemos dos líderes, dos gestores, mas também de cada servidor, excluir o incompetente, o corrupto, o preguiçoso, porque nós somos servidores do público, não estamos ali para nos servir do público, mas não é congelando o salário, não é tirando garantia, não é deixando de profissionalizar que nós vamos melhorar esse país. Se eu estou aqui com os resultados que ostento é porque tenho um time de servidores públicos profissionalizados, motivados, treinados e espetaculares. Tenho orgulho de ser juiz de carreira, tenho orgulho de ser juiz de primeira instância e garanto que nunca em nenhuma decisão minha chamarei colega meu de juiz de piso. Entendo essa expressão como desrespeitosa. Nós não somos o piso, somos parecidos no nome, mas bem diferente de juiz de piso. Nós somos a base, nós somos a linha de frente, nós somos a trincheira, nós que vemos as pessoas chorarem, nós que vemos as pessoas sangrarem. Nós é que passamos anos aprendendo a ser moderados. Eu tenho 28 anos como magistrado, a minha turma completa isso agora no dia 31 de março, daqui a 20 dias, e 33 anos de serviço público. Depois de ser estagiário do MP e da Defensoria, comecei no serviço público neste tribunal, como analista judiciário, como assessor, tive cargo em comissão como assessor. Fui delegado, fui defensor, sempre advogado, advoguei em várias áreas, no civil, no crime, na trabalhista. E estou há 33 anos no serviço público sem qualquer processo administrativo, sem qualquer escândalo e sem qualquer suspeita de corrupção. É possível passar 33 anos no serviço público sem isso. Basta fazer a coisa certa. Mas isso que é possível para o magistrado, para a maior parte dos servidores públicos, devo dizer que não tem sido possível para os políticos, para aqueles que ousam servir ao povo no poder executivo ou no poder legislativo. Infelizmente, hoje nós temos um problema a consertar neste país, que é a criminalização da política. As pessoas já partem do princípio que o servidor público é corrupto. As pessoas partem do princípio de que o político é corrupto. E Freud diz que quando João me fala sobre Pedro, eu sei muito mais sobre João do que sobre Pedro. Nós temos que acabar com a corrupção desse país, e ela começa com a pessoa que fura fila, que para no estacionamento do idoso ou do deficiente. Desculpe, são graus diferentes e danos diferentes, mas enquanto o brasileiro não começar a respeitar fila, nós não vamos acabar com a corrupção nesse país. Existem políticos criminosos que eles próprios se criminalizam? Sim. Assim como movimentos sociais que cometem crime, assim como magistrados que cometem crime, assim como empresários que cometem crime. Mas não podemos criminalizar a política, não podemos aceitar que a oposição, que é algo que faz parte da democracia, seja judicializada, seja levada das eleições e dos parlamentos para o judiciário. Isso é errado, isso não funciona. Mas sim, eu não quero cansá-los, cerimônias de posse são normalmente cansativas e eu não quero cansá-los. Quero que peçam, infelizmente pelo menos o meu é o último discurso, então ainda dá a oportunidade da pessoa sair, mas eu quero dizer o seguinte: entrego a quarta vara, não sozinho, porque o juiz não trabalha sozinho, mas graças à minha equipe, graças à doutora Luciana e a todos os que estão ali, Luciana Elmo, com o serviço em dia, com nenhum processo em atraso. Isso não merece aplauso, isso não é mérito nenhum, isso não é nada além do dever. Mas digo, que prazer poder cumprir um dever. O que eu quero dizer para os senhores nessa tarde é que um mundo onde tantas coisas parecem não funcionar, onde o caos se instalou, nós precisamos nos apegar a coisas que funcionam, a coisas que não falham, a coisas que corrigem.
E aí, meus amigos, trago-vos a minha experiência. Há algumas coisas que nunca falham. Há algumas coisas perenes e devemos nos apegar a elas. Senhores, o amor funciona. O amor ao próximo funciona. A regra de ouro criada por Jesus Cristo, antes se dizia, não faça ao outro o que não gostaria que o outro fizesse contigo. Ok, maravilha, o mundo já seria bem melhor. Mas Jesus tornou isso assertivo. Jesus vem e diz, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso funciona. Se sacrificar por algo maior do que você mesmo, como todos os dias eu vejo servidores públicos se sacrificando pelo serviço público, empresários se sacrificando pela empresa, funcionários se sacrificando pela empresa, o sacrifício por um bem maior funciona. Amar ao próximo funciona. Amar o resultado daquilo que fazemos funciona. Eu sou palestrante várias vezes, eu tenho que acordar 4 da manhã e eu garanto a vocês, eu não amo acordar 4 da manhã, mas eu amo o resultado de acordar 4 da manhã, que é eu conseguir levar a minha mensagem para aquelas pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. Precisamos aprender a amar o que fazemos. Às vezes não pelo que fazemos, mas pelo resultado que vai trazer. Senhores, outra coisa que funciona, o trabalho funciona. O trabalho muda a realidade. O trabalho alimenta a sua família. O trabalho é um direito previsto no artigo 5º, inciso 4º. É um valor social, tanto o trabalho quanto a livre iniciativa. Ninguém deve ser impedido de trabalhar. Qual é o trabalho essencial? Eu vos digo, todo trabalho que alguém leva comida para casa é um trabalho essencial. Qual o produto essencial? Todo produto que alguém faz para sustentar a sua casa e que movimenta a economia é um produto essencial. Nós temos que parar de dizer o que é essencial para o outro e entender que tudo que alguém faz tem a sua própria essencialidade. Outra coisa que funciona, senhores, as leis do sucesso. Venho estudando essas leis, escrevendo sobre essas leis há décadas. A primeira de todas é a lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo aquele que semeia pouco, colhe pouco. Todo aquele que semeia muito, colhe muito. Todo aquele que semeia tem que ter paciência, tem que cuidar da planta. Nem todas as sementes que lançamos funcionam, a gente tem que fazer várias para alguma coisa dar certo. Vários concursos para passar em um, várias tentativas de venda, vários livros para algum dar certo. Temos que jogar muitas sementes e temos que jogar semente na boa terra. E eu acredito que a boa semente, quando está em boa terra, produz muito fruto. E eu acredito que cada pessoa é necessariamente boa semente. E eu acredito que esse país e esse tempo continua sendo boa terra. Se as pessoas se lançarem à terra, vai sair fruto, vai nos alimentar, as árvores vão crescer. E sob sua sombra, e alimentado por elas, nós vamos construir um país melhor para todos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não posso perder a oportunidade de dizer que eu sou um homem de 2 livros. Dizem que não se deve ser um homem de um livro só. Não é meu caso. Eu sou de 2 livros. O primeiro destes livros está aqui, a Bíblia. Mas a conversa não é sobre a Bíblia. Mas no Estado laico eu tenho todo o direito de dizer, eu acredito nisso. E o meu segundo livro, senhores, é a Constituição. São os meus 2 livros. São os 2 livros que me guiam. Este livro, e eu tenho o direito humano, está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está previsto no artigo 5º, que eu tenho o direito de crer nesse livro. Esse livro, para mim, é a palavra de Deus, inspirada, divinamente inspirada, inerrante, infalível, regra de fé e conduta, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diria Jairo Carmo, gosta desse versículo, o eminente jurisconsulto, marido da doutora Anisete. Mas isso é para mim. Se você não quer acreditar nisso, é um direito que lhe assiste e respeito o meu direito de acreditar nisso. Mas ninguém pode negar, porque os fatos são os fatos. Já foi dito. Você tem direito à sua opinião, mas não aos seus fatos. O fato é que este é o livro mais vendido, mais lido, mais queimado, mais perseguido, mais traduzido e que mais pessoas dizem que mudou a sua vida. Isso é um fato. E juízes gostam de fatos. É o meu primeiro livro. E o que eu quero do Estado, que respeite o meu direito de ler o meu livro, praticar o meu livro e falar do meu livro em qualquer espaço, público ou privado. E basta isso no Estado laico. O outro livro é o livro do juiz, do magistrado, do professor de direito constitucional, a Constituição. Um livro também extraordinário, não tão perfeito, não tão inexorável quanto o primeiro,
Tanto que o William que cuida do pobre, o William que sai cedo para dar uma aula de graça, para conseguir uma bolsa, não foi tocado por esse livro, por melhor que ele seja. O William que gasta seu tempo com o pobre, com aquele que não pode me dar nada de volta, aparentemente ao menos, foi constrangido por esse livro, porque o amor de Cristo me constrange a ser um homem melhor. E posso dizer, como Martin Luther King, que não sou o que devia ser, não sou o que eu queria ser, não sou o que serei um dia, mas graças a Jesus Cristo eu não sou mais o homem que eu era. E este homem quer ser um bom cidadão. Esse homem olha para esse livro e fala: este livro é a solução para este país. Este livro é a nossa solução. Porque enquanto o primeiro livro nem todos concordam e não são obrigados a concordar, este livro precisa ser respeitado. Este livro precisa voltar a ser lido. Precisamos voltar a ter o império da Constituição, o império da lei. Não é possível que em saltos duplos, carpados, hermenêuticos, extraordinários e reiterados, o texto escrito seja desprezado. Nenhum país, nenhuma segurança jurídica suporta isso. E também não podemos ter grupos políticos, ideológicos, que queiram qualquer solução sem esse livro. Se cada grupo se dá o direito de seguir só o que quer e de desprezar aquilo que não gosta, nós perdemos o elo, nós perdemos aquilo que nos une, nós perdemos um ponto de partida. Então nós precisamos aprender a ler esse livro. Infelizmente está cada vez mais fácil virar professor de direito constitucional. Qualquer pessoa que saiba ler e que interprete segunda língua portuguesa será hoje neste país um grande professor de direito constitucional. Este livro, os senhores me perdoem, eu devo terminar em 40 minutos, alerto. Este livro diz que nós, os representantes do... Não, 40 minutos contando o que eu já falei. Houve aqui uma comoção aqui entre a minha família. Só faltam 10 a 12. E eu quero pedir perdão pela morosidade do judiciário. Os senhores me perdoem. Esta é a única posse em tribunal garantida em toda a minha vida. Então, tenha um pouco de paciência. Nós, representantes do povo brasileiro, precisamos respeitar o Congresso. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar nós temos tão bem representada a nossa sociedade. Lá temos brancos e pretos, índios. Lá nós temos empresários e empregados, cristãos e ateus, muçulmanos, LGBT, nós temos todo mundo, está ali. Ah, mas isso não é a representação exata da sociedade, porque não quiseram os eleitores, porque se quisessem teriam colocado. Temos que respeitar isso. Nós estamos reunidos para instituir um Estado democrático, democracia, quem manda é o povo e existe divergência. Para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Gente, direito social não é coisa de comunista, é coisa da Constituição. Direito individual, direito de empreender, direito de ser respeitado nas suas decisões, não é coisa de capitalista, é coisa da Constituição. Dom Helder Câmara disse: quando eu alimento o povo, o pobre, me chamam de santo. Quando eu digo que quero acabar a pobreza, me chamam de comunista. Faltou Dom Helder dizer que acabar com a pobreza é uma proposta do cristianismo, algo bem mais antigo do que capitalismo, comunismo e socialismo. Mas vejam, aqui está escrito liberdade e segurança. Precisamos ter liberdade e segurança, e Benjamin Franklin já disse que aqueles que abrem mão da liberdade por um pouco de segurança não merecem nenhuma nem outra. Senhores, quem abre mão da Constituição, do artigo 5º, em busca de segurança, abre mão da liberdade em busca de segurança, em algum tempo não terá nenhum dos dois. Mas veja, nós temos como valores supremos uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nós queremos a solução pacífica das controvérsias sob a proteção de Deus, já falei. E o que eu quero falar sobre o fraterna? Senhores, quando a senadora Gleisi Hoffmann, voltando de Brasília, no aeroporto, começa a ser ofendida e achincalhada, nós não estamos tratando ela com espírito de fraternidade. Eu não estou preocupado se você gosta ou não gosta dela. Eu estou preocupado que tratemos com espírito de fraternidade, com respeito, até porque era uma senadora, quando foi feito o vídeo. Da mesma forma, como a juíza Ludmila Lins Grilo é vítima de stalker, de perseguição por causa de um louco machista,
Não importa se você gosta ou não gosta do que ela diz, você precisa entender que ela é sua irmã e ficar do lado dela. E quando se fala do caso, não esconder o nome dela, ou não falar mal dela, apesar dela ser a vítima. Senhores, que sororidade é essa que só se manifesta para as pessoas que pensam igual? Essa história maravilhosa de mexeu com uma, mexeu com todas, de ninguém solta a mão de ninguém, precisa valer para todas as mulheres, de esquerda e de direita, de Damares a Benedita, ou então não está funcionando? Senhora, mas tem mais. Essa Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, que a gente tem que erradicar a pobreza não é assunto de comunista, é assunto da Constituição, ser solidário é assunto da Constituição, artigo 3º é o que eu leio, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Senhores, por favor, quando o povo num plebiscito diz que quer ir para um lado, nós temos que respeitar a manifestação do povo. Quando queremos fazer alguma coisa, temos que respeitar o povo, a autodeterminação dos povos. É assegurado no artigo 6º a liberdade de consciência de crença e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto. O livre exercício de culto religioso não precisa de lei. Quem estuda direito constitucional vai dizer a razão. Nenhum servidor público tem o direito de falar, não, mas você pode cultuar seu Deus em casa. Quem é o Estado? Quem é o representante do Estado para me dizer isso? Se o próprio Estado, criado por este livro, diz que ninguém pode impedir o livre exercício dos cultos religiosos. E os católicos, então, que precisam, querem a Eucaristia, que entendem numa teologia que eu, evangélico protestante, não sigo, mas eles seguem, de que Jesus está presente na Eucaristia. O evangélico diz, em memória de mim. Mas isso é uma questão teológica. Temos que respeitar. Esse é um país católico, de colonização e de maioria católica, e o católico quer ir à missa. O que eu quero dizer, senhores? Precisamos resgatar isso. Que esse país, inciso 9, não tem censura prévia. Que esse país você respeita a intimidade e a vida privada das pessoas. Que nesse país não se aceita a prova ilícita. Que nesse país não há crime sem lei que o defina. Está no livro, eu não estou inventando nada, eu não estou criando teses, eu não estou querendo brigar com ninguém. Mas Deus abençoe esse país. Eu estou lendo o livro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Só o Congresso, só a lei pode criar um crime. Eu vou terminar essa parte dizendo o seguinte. E o que eu vou falar agora, eu sei que vai desagradar a muitos, eu sei que vai ser objeto da crítica, mas eu quero alertar que os juízes são treinados para não temer a voz das ruas, porque às vezes a decisão correta incomoda a multidão. Nós precisamos de autonomia e independência, por isso que o nosso modo de chegar ao poder é o concurso, um difícil e exaustivo processo político, mas que depois de finalizado, nós somos perenes. É muito difícil o povo se livrar de um juiz. É muito difícil vocês se livrarem de nós. E por isso mesmo não podemos fazer leis. Por isso mesmo só podemos ser legisladores negativos. Por quê? Porque para fazer lei, para fazer uma norma que obriga a todos, é preciso que a pessoa tema as ruas. Como tem que temer as ruas necessariamente os presidentes, governadores e prefeitos, os deputados, os senadores. Senhores, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. É absolutamente reprovável o que fizeram na casa do ministro Edson Fachin. Um monte de gente indo lá fazer buzinaço na frente da casa. Senhores, esse é o livro que nos une, esse é o livro que nos socorre. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. A pena não passa, ainda que fosse uma pena aplicada na família ou no vizinho. O que a família do ministro tem a ver com isso? O que o vizinho do ministro tem a ver com isso? E se tem alguma coisa contra o ministro, usem o devido processo legal, que também está no livro. Usem o devido processo legal, usem os instrumentos que nós temos. Mas deixem a casa dos ministros em paz. E não queira falar que isso é manifestação da direita, porque antes disso, a casa da ministra Carmen Lúcia recebeu ataque de tinta vermelha. Então, direita e esquerda cometem esse erro. Vamos aprender a respeitar a casa como asilo inviolável. Vamos aprender a respeitar a mulher. Vamos prestigiar Renata Gil, da MB, que está tentando melhorar a legislação. A bispa Sônia Hernandes, que está tentando acabar com isso, que tem igreja da mulher que recebe violência e não procura a polícia achando que é pecado.
Minha senhora, você que apanha do marido, eu quero dar uma informação. O problema espiritual você conversa com o pastor, com o padre, com o rabino, com o pai de santo, mas o tapa que a senhora levou não é só um problema espiritual, é também um problema legal, diz que 100. Garanto a senhora que a senhora vai ser bem atendida. Senhores, temos um outro problema nesse país que eu não posso deixar de falar. O racismo. 56% da população é de pretos e pardos e 44% de brancos. Apesar disso, nos 10% mais ricos desse país, temos 70% de branco e 30% de negro. Nos 10% mais pobres, nós temos 75% de negros e 24% de brancos. Nos cargos gerenciais, nós temos 68,6% de brancos. Então, amigo, eu não preciso falar de dívida histórica, nós temos uma conta vencendo hoje, uma fatura para hoje. Existe uma desigualdade e este livro, isso não é pauta nem de direita e de esquerda, isso tem que ser uma pauta de Estado e não de governo. Isso tem que estar acima de direita e esquerda. Este livro diz que temos que reduzir as desigualdades. Vai em qualquer lugar rico e procura um preto. Você não acha? Então não venha me dizer que esse país não tem racismo. Não vamos fechar os olhos para isso. O lugar que nós temos mais igualdade é justamente na universidade pública. Sabe por quê? Por causa das cotas, com todas as críticas. Eu mesmo sou contrário a algumas cotas. O que é que temos que fazer? Assumir o problema e enfrentar o problema. Precisamos combater as fraudes nas cotas, precisamos financiar o estudo e o empreendedorismo, precisamos enfrentar a anemia falciforme. Agora, nesse momento eu também quero dizer que atualmente eu faço artigo falando de questão racial e eu produzo bastante nessa área, e eu vejo rapazes negros e moças negras dizerem: artigo de branco, não vou ler. Este cara não tem lugar de fala. Não! O branco tem que sentar e ouvir. Senhores, nós todos somos irmãos. A fraternidade que tem nesse livro não é a fraternidade do Big Brother Brasil, aonde aqueles que dizem defender direitos são os primeiros a desrespeitá-los, aqueles que dizem ser contra o racismo são os primeiros a serem racistas. Não, a fraternidade é a da cultura, da cosmovisão judaico-cristã, que legou tudo que nós temos de bom. Branco não pode falar, branco não tem lugar de fala. Vão ler direito o que Djamila Ribeiro diz. Porque lugar de fala não pode servir para impedir a fala, é para garantir a fala. Senhores, eu estou há mais de 20 anos trabalhando para que esse moço e essa moça preto, tenham espaço, prosperem, passem concurso, tenham lugar para falar, que é melhor do que lugar de fala. E agora eu tenho que ouvir esses rapazes dizer: não vou ouvir porque é branco. Deveriam ler Martin Luther King, aquele que tem o sonho de que um dia as pessoas seriam julgadas não pela sua cor, pela cor da sua pele, pela cor dos seus olhos, mas pelo conteúdo do seu caráter. Esse era o sonho. E ele mesmo diz: não bebendo do cálice da amargura, da raiva, do ressentimento e da vingança. Toda hora a gente lê fogo nos racistas. Fogo nos racistas não é a solução proposta neste livro, se você é cristão ou se o segue por alguma outra razão, e não é a solução proposta aqui porque é a solução pacífica. Não é para botar fogo no racista. Martin Luther King tem outra solução: chamá-los à consciência e responder à capacidade de causar dor com a capacidade de sentir dor, e insistir tanto que uma hora vamos vencer, aí a vitória será dupla, diz Martin Luther King, porque deixarão de ser racistas, passarão a ser irmãos, fraternos. Isso é possível. Dizer que não existe racismo reverso. Senhores, a Constituição fala que racismo não fala branco contra preto, preto contra branco. A convenção que acabamos de trazer para o país não fala. Racismo não é crime próprio, racismo é crime comum. O branco pode ser racista, o preto pode ser racista. Agora, alguns intelectuais, o que fazem? Ficam ensinando esses moços e essas moças ódio, cisão, esgarçamento social, vingança, fogo. Senhores, fogo é a solução do Black Lives Matter. A pedra, a confusão, o fogo não é a solução da Constituição e não é a solução cristã para isso.
não tem que botar fogo em racista. Até porque quando você cria fogo nos racistas, você cria uma cultura de violência, uma cultura de violência que, lembremos, tem atingido mais os negros do que os brancos. Então vamos acabar com a cultura da violência. Eu vou terminar essa parte e vou dizer o seguinte: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Sobre corrupção, eu quero dizer que às vezes, para cumprir esse livro, a gente tem que absolver alguém que todo mundo sabe que roubou. Para a Constituição, é presumidamente inocente, artigo 5º, inciso 57. Mas vamos lembrar que nem tudo que está no mundo está nos autos, nem tudo que está nos autos está no mundo. Ladrão absolvido por questão técnica continua sendo ladrão. País roubado por ladrão continua sendo um país saqueado por ladrão. E digo mais, bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido recuperado, é bandido reinserido. Agora, para aqueles que se apresentam como inocentes, não o sendo, eu quero deixar a lição de Zaqueu, que não foi delatado por ninguém. Zaqueu, da Bíblia, Lucas capítulo 19, para quem se interessar. Zaqueu, numa autodelação premiada, diz: eu sou um homem egoísta, eu roubei as pessoas, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, eu vou dividir a minha riqueza com os pobres. Isso é o que faz o Evangelho em Zaqueu e que talvez possa fazer em você. Você que roubou, arrependa-se, devolve. Quero inclusive deixar a proposta: qualquer um que devolver tudo o que roubou, vamos dar a solução do perdão. O que não é possível é um parlamentar assediar sexualmente uma outra parlamentar e desrespeitá-la, e as pessoas temos que perdoar. Entre o perdão, antes do perdão, há o arrependimento. Temos que acabar com a cultura da corrupção. E para os corruptos, nesse momento do país, eu quero citar Caio Fernando Abreu. Tem o seguinte, meus senhores: não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda. Dentro da lei, porque servidor público não pode cometer crime para combater o crime. A gente tem que jogar limpo. Mas a polícia, civil, federal, rodoviária, militar, o Ministério Público e os magistrados querem dizer isso para os corruptos. Vamos incomodar bastante ainda. E agora, concluindo finalmente, quis o destino que, por uma feliz coincidência, hoje fosse aniversário do general Braga Neto, e na pessoa dele agradeço tudo que o Exército me ensinou quando eu saí de menino mimado pela mamãezinha para um oficial R2. É aniversário também de Damares Alves, uma mulher que não tem recebido sororidade porque é de direita, porque é evangélica, que foi vítima de assédio sexual, de violência sexual quando menina, e isso foi desrespeitado pelas pessoas porque ela é de direita, porque ela é evangélica. Hoje também é aniversário de Antonin Scalia, o mais conservador dos conservadores, na Suprema Corte Americana. E Scalia, quem quiser ler bem sobre ele, procura o texto de Rodrigo Constantino, onde vai saber que foi o primeiro italiano, que foi conservador, que foi amigo da mais progressista das progressistas, Ruth Ginsburg, que fez o prefácio do seu livro. E esse homem que fala tanto do rule of law, citando Thomas More, diz o seguinte: precisamos defender o império das leis, lembrando que nós não somos Deus para julgar acima delas, e que atalhos ilegais para punir quem se sabe ser uma pessoa ruim. Vou repetir: atalhos ilegais para punir quem se sabe ser uma pessoa ruim colocam em risco o próprio arcabouço que protege os inocentes. O que eu quero dizer é que há uma grande confusão nesse país, uma grande divisão entre garantistas e punitivistas. Desculpe, mas cumprir a Constituição não é ser garantista, é cumprir a Constituição. Punir o criminoso, botar na cadeia quem cometeu o crime, não é ser punitivista, é aplicar a Constituição, é aplicar o Código. Thomas More, citado por Antonin Scalia, diz que daria a proteção da lei ao próprio diabo. Sabe por quê? Para a sua própria segurança.
Esse país precisa aprender a tratar o outro, ainda que seja o próprio diabo, ou ainda que você ache o outro próprio diabo, com todo respeito, com devido processo legal, sem provas ilícitas, sem cancelamento, sem ódio, sem fogo. Sabe por quê? Para proteger você. Óbvio que pela minha formação cristã, que diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, pela minha formação jurídica, eu sou contra aqueles loucos que invadem terreiros da Umbanda e do Candomblé. Isso é absolutamente inadmissível. Isso tinha que ser mudado a lei para ser considerado terrorismo. Mas quer saber? Acima das minhas convicções pessoais e das minhas convicções jurídicas, o dia que nós temos uma sociedade que aceita que um terreiro de Umbanda, que um terreiro de Candomblé seja vilipendiado, é a sociedade que amanhã vai vilipendiar o cristão, o muçulmano, e nós temos que parar isso e parar isso logo. Então, amigos, a proposta: ler a Constituição e praticá-la. Encontrar uma pauta comum e que traga diálogo, pacificação, conversa, encontro, convivência. Praticar a fraternidade. Era isso que eu queria dizer. Trazer para vocês a lição de Viktor Frankl, que perdeu tudo e foi levado para um campo de concentração. E no campo de concentração, tendo perdido a família, talvez você tenha perdido a sua. Tendo perdido todos os seus bens, talvez você tenha perdido todos os seus bens. Tendo perdido a sua dignidade, mas que talvez você também tenha perdido. Esse homem, ele desenvolveu uma ideia. Ele falou: eu tenho uma última liberdade, a última liberdade humana. Eu que escolho o que eu faço com as circunstâncias que se debateram sobre mim, que caíram sobre mim. E ele sabia atender pessoas, ele era psiquiatra e ele foi fazer exatamente isso. Eu tenho certeza que ele melhorou a vida de muita gente. E ele encontrou propósito dentro do campo de concentração. E ele sobreviveu. E ele é um dos 3 grandes da psiquiatria, tão grande quanto Freud, tão grande quanto Carl Jung. E é o que eu quero dizer para vocês. Tenho uma ótima notícia: você está vivo. Tenho outra ótima notícia: há coisas que sempre funcionam. Tenho uma outra ótima notícia: encontre o propósito, porque viver sem propósito, repito mais uma vez, ordem, é pior do que morrer. Termino agradecendo aos meus colegas de tribunal, aos meus pais, à minha família, a Nayara, que está aqui do meu lado, que me deu 2 filhos maravilhosos, que ao deixar a Luísa entrar no seu coração e tratá-la como se ela tivesse saído do seu útero, você me fez muito bem. E eu não sabia o que era amor antes de conhecer. Agradeço aos professores, aos autores, aos alunos, aos leitores. Agradeço até aos inimigos invejosos, porque sempre me mantiveram atento e sempre me mantiveram em oração. Mas a esses eu quero dizer que a vida não é um jogo de soma zero. É possível criar riqueza e abundância, há espaço para todos. Agradeço aos servidores da 4ª Vara, que daqui a pouco vão tomar posse, e que os resultados que eu tenho por causa dele. Agradeço às mulheres que salvaram a minha vida, minhas avós, a Nayara, a Luciana, a Ingrid. Aos sócios de sonhos antigos, como a Ingrid, como o Hugo, como o Fábio. A sócios de sonhos novos, como o Everton, a Anisete, a Ives, desculpe tomar tanto tempo do senhor, mas eu quero dizer que o senhor é um velho advogado de 86 anos. E quando o senhor tinha 53 anos, o senhor não sabia, mas já tinha um garoto de 21 se formando e que já era teu fã. 33 anos depois, é uma alegria muito grande poder tê-lo aqui. O senhor honrando o tribunal que eu agora faço parte. E o senhor me salvando da escolha de Sofia, professor Ives. Porque Sofia teve que escolher entre 2 filhos. Eu teria que escolher entre 10, 12 amigos queridos, de afetos passados e afetos presentes. E o senhor me poupou de tudo isso, prestando a mim e a eles a justiça. Essa homenagem, e quero dizer que a presença de um advogado, a tradição é que um membro da corte faça saudação, e eu quebrei hoje essa tradição para me salvar da escolha de Sofia. Obrigado, professor. Termino essa fala da mesma forma que terminou seu discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o estimado e culto ministro Luiz Fux. Termino minha fala repetindo as palavras de Fux, que a humildade, a coragem, a independência, a prudência e a disciplina guiem a jornada que ora inicio. Que Deus me proteja. Baruch Hashem. Deus seja louvado. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores federais, senhora Procuradora da República, doutora Márcia Morgado,
na pessoa de quem eu saúdo a força da mulher brasileira, doutor Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, demais autoridades, o agora empossado desembargador federal William Douglas, chega ao nosso tribunal depois de décadas na magistratura federal, sem nenhuma mácula, sem nenhum arranhão na sua carreira. Nós, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ufanamo-nos de contar entre nós com esse mestre do direito, que é o Dr. William Douglas, para quem as pesadas portas dos Areópagos de contínuo fechadas estão abertas, bem como as das Cortes de Justiça para receberem esse artífice do direito. Que Deus o abençoe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.